Começa agora o melhor do dia com Melqui Lima. É isso aí, boa noite para todo mundo. Quinta-feira, 1º de junho de 2023, começando mais um mês de trabalho aqui no podcast Melhor do Dia. Hoje o nosso episódio de número 31 da segunda temporada. Eu e Alan César recebendo aqui Jucicleide Israel da Autoescola Nossa Senhora das Graças para falar desse case de sucesso que faz parte também da história de Santa Cruz. Daqui a pouquinho eles vão dar uma boa noite deles e vamos bater um papo sobre esse tema maravilhoso. Aproveitar e agradecer a todos os parceiros que estão juntos conosco nessa segunda temporada, e na terceira tem novidades. Depois eu vou contar a Alan não está nem sabendo ainda das novidades. Depois eu vou contar tudo a ele e a gente divulga também. A primeira que eu já falei semana passada é que a nossa identidade visual nova já está sendo finalizada pelo designer Daniel Xavier e logo logo a gente vai divulgar a nova identidade visual do podcast O Melhor do Dia. Alan, boa noite, meu querido, seja bem-vindo a mais um episódio. Boa noite, amigo, boa noite a todos que nos acompanham aí, todos os canais, no YouTube, no canal do blog do Melqui, de Bruno Muniz, né? E acho que eu nunca consigo decorar ele, né? Mas no todos os canais que nos acompanham, né? E sim, também no Spotify, né? Amanhã vai estar lá disponível. Vai estar disponível também. E hoje é um dia especial porque, e coincidentemente, a gente estava falando sobre a Autoescola Nossa Senhora das Graças, de aniversário do meu pai. Queria deixar registrado aqui os parabéns para esse guerreiro, para essa pessoa que tanto eu tenho admiração. Eu acho que em Santa Cruz, quem não passou por seu Aloysio na Nossa Senhora das Graças, né? A minha primeira habilitação foi lá com a supervisão dele, a orientação dele. Então, parabéns para seu Aloysio, que Deus abençoe e conceda aí. Tá paparicando muito a neta? Mano, demais. Minha mãe. Imagino. Vejam só, tá chegando a nossa vinheta para começar o nosso bate-papo de hoje. Entrevista. Papo de empreendedor, chegou o dia e a vez de nós falarmos do case de sucesso que é a Nossa Senhora das Graças, né? A gente tá falando... É interessante que eu estava analisando as modalidades de empresas, de empreendedores que já passaram por aqui. Então nós tivemos empreendedores que empreendem e são um casal, empreendedores que empreendem e são sócios, empreendedores que empreendem e são pai e filho, então várias modalidades. E chegou o dia de contemplarmos também a Nossa Senhora das Graças. E a gente sempre quebra a pauta, né? A gente nunca começa pela pauta em si, e hoje não vou fazer diferente, vou fazer essa surpresa também e aproveitar e começar pelo próprio Alan. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, na tua percepção, o que significa a Nossa Senhora das Graças para Santa Cruz do Capibaribe. Eu posso dar uma babada, porque também já passei por lá, mas eu queria ouvir de você, que está lá dos dois lados. Faz parte da empresa e também não deixa de ser um colaborador e é ali do grupo e tudo mais. Eu queria, na tua concepção, qual o peso que tem, o que significa a Nossa Senhora para Santa Cruz e para a região, né? Já que a gente está falando só de Santa Cruz. Melqui, é importante... Agora eu vou ficar um pouco nervoso, né? Aqui do papel de entrevistado. Mudou o lado do balcão. Mas é assim, a Autoescola Nossa Senhora das Graças, primeiro eu vou responder a você, mas assim, eu vou falar o que define a Autoescola Nossa Senhora das Graças para a minha família. Boa. Porque a Autoescola Dia do Nossa aniversário do patriarca, isso, né? Isso. Então, primeiro de tudo, a Autoescola Nossa Senhora das Graças foi uma oportunidade de recomeço. Então, e de oportunidades que a gente teve ao sair de Altinho, onde nós morávamos, e viemos ter a oportunidade de um recomeço aqui em Santa Cruz. Então, primeiro para a gente, Santa Cruz ele tem uma importância e a gente tem um carinho enorme pela essa cidade que nos acolheu, que nos abraçou, e tivemos a oportunidade de recomeçar a nossa vida do zero aqui em Santa Cruz. Então, Santa Cruz, para a gente, tem essa importância. Sim. E a Autoescola Nossa Senhora das Graças, para Santa Cruz, ela é um elo de liberdade para muitas pessoas. Quando eu falo liberdade, no sentido de dirigir, Sim. de você dar a condição das pessoas se habilitarem numa empresa familiar. Então, a história foi isso. A gente fez muitos amigos. A gente, por incrível que pareça, quando a gente fazia, passou, acho que hoje, sei lá, eu perdi até a conta de quantas pessoas, mas acho que mais de 25 mil pessoas ao longo da história. A gente já passou pela autoescola e fizemos muitos amigos, né? Então, a importância de Santa Cruz, para a gente, ela é essa questão de recomeço. E para Santa Cruz, a gente levou uma educação no trânsito com responsabilidade, fizemos muito trabalho social,
em levar informação de educação de trânsito não só para os condutores, mas também para a escola pública, escola privada, que fizemos diversas vezes parcerias para levar essa informação. Muitas ações. Né? Muitas ações. Eu me recordo, antes de passar para o boa noite dos nossos convidados propriamente, eu me recordo que quando criança, algum familiar ali que ia fazer a sua habilitação tinha que ir até Caruaru, tinha todo um processo mais doloroso ainda, de ter que não só fazer as aulas teóricas, mas as práticas e a própria prova, enfim, todo o processo acontecia em Caruaru, e aí a Nossa Senhora trouxe, eu acho que você encontrou a definição mais adaptada, mais possível para isso, a liberdade conquistada. Eu acho que vai muito nesse sentido. Ele tem o mesmo nome do meu pai, Israel, tá aqui. Meu pai chama Israel. Boa noite, meu querido, seja bem-vindo ao podcast. Boa noite, Alan. Boa noite, Jus. É uma oportunidade gigantesca estar aqui, falar da Nossa Senhora das Graças. Não quero deixar de dar os parabéns para a senhora Luísa, né, nosso patrão, nosso amigo lá, que tá com a gente todo dia, literalmente, tá lá no pé. Então, tem que deixar os parabéns para a senhora Luísa. Com certeza é um exemplo. Se a gente está falando de empreendimento, empreendedor, tá há tanto tempo no mercado, a gente sabe a dificuldade. E o seu Aloysio tem que ser um exemplo para qualquer empreendedor que está na área. Dá para aprender muito com ele, né? Todo dia. Jussi Cleide, ela estava nervosa no começo, eu tenha calma, dá tudo certo. É a coisa mais tranquila do mundo. A gente gravou um off sem ela perceber. Boa noite, minha querida, seja bem-vinda ao podcast Melhor do Dia. Boa noite, meu, que bom. Muito obrigada por me deixar bem à vontade. Boa noite, Alan. Boa noite, Israel. Muito bom estar aqui com vocês. Principalmente falando de uma empresa que eu aprendi a amar, não só a empresa, como os proprietários. Então, assim, e falando também de proprietário, empreendedor, o seu Aloysio queria registrar meu feliz aniversário, feliz vida, muita saúde para ele, que realmente é um exemplo como patrão, líder, amigo, enfim, que Deus continue com a mão dele soberana sobre ele e a família. Muito bom estar aqui com vocês. Ele continua sendo aquele colaborador que chega cedinho e passa o dia todo trabalhando. Ele é incansável, né? Ele é líder, né? E o líder é assim, a gente segue ele. E o seu Aloysio é uma referência. A gente simplesmente faz o que ele manda sem nem ele mandar. Ela tem essa percepção, né? E aí eu repito a mesma pergunta que eu fiz para Alan. Eu queria ouvir, nós temos aqui 3 gerações da Nossa Senhora. Isso é bacana. Hein? 3 gerações da Nossa Senhora. Quem viu a empresa nascer, Israel, que está há 3 anos, a gente conversava fora do ar. Chegou a 5 anos. 5 anos. E Jussi, posso chamar Jussi, né? Sim, claro. Que é a caçulinha dessa turma aqui. E aí eu quero saber de vocês também, como é que vocês enxergam a empresa para esse contexto tão importante que é Santa Cruz do Capibaribe, né? Como é que a gente pode definir a Nossa Senhora das Graças? Eu acho que a palavra perfeita foi a que Alan usou. Liberdade. É liberdade para o adolescente que está sonhando com o futuro, é liberdade para a mulher que tanto tempo passou presa e hoje ela pode ser empreendedora, ter seu carro e resolver sua vida, sabe? É liberdade para tanta gente em Santa Cruz hoje que se vira, sabe, nos 30. E eu acho interessante quando muitas vezes eu venho de Caruaru e vejo aquela mulher lá na moto cheia de pacotes e mercadorias e você olha para o outro lado e vem, sabe, aquilo, saber que a Nossa Senhora das Graças foi um ponto importante para que tudo isso acontecesse. A gente se sente muito feliz e realizado. Eu tenho certeza que a família de Alan, seu Aloysio, Dona Rosário, enfim, a família se sente muito orgulhoso com isso, porque eles fazem parte de todo esse processo, né? E é interessante a gente observar que nós estamos falando da cidade que tem a maior frota proporcional, claro, mas a maior frota do estado. Tu já se pegasse em algum momento no trânsito, parou assim no semáforo, olhou pro lado e disse: será que esse ali tirou na Nossa Senhora? Já. Será que a habilitação daquele ali foi na Nossa Senhora? Não, o que está acontecendo agora é o seguinte, meu, que está tendo colisões e ambos são da Autoplanos agora. Ele entra, eu acho que vai ser habilitado. Vai ser habilitado direto. Como é que vai fazer? Muito bom. Para ti, Israel, como é que funciona essa história de percepção quanto à Nossa Senhora? O que é, no teu entendimento, a Nossa Senhora? No meu entendimento, né? Já falaram de liberdade aqui e eu vou dizer como emancipação
de muita coisa. A gente vê os alunos da forma que entram e como sai. Sai muitas vezes jovens que não tiveram oportunidade de fazer muita coisa fora, sempre os pais ali no pé, fazendo as coisas, e agora é a hora dele fazer, dele se provar, e sempre sai ali foi tu disse, um jovem que com nova conquista, às vezes a primeira conquista dele da vida de adulto. Sim. É na hora que ele olha para os pais e diz, olha, eu já posso andar com meus próprios pés, já consigo fazer as coisas sem você, isso do jovem. É como uma carta de acesso à vida adulta, uma carta de acesso à vida adulta. E possibilitando isso. E do mesmo jeito de uma liberdade tanto do jovem, tanto do idoso, que nunca pensou que poderia andar de carro e aí teve a oportunidade, aprendeu com a gente, e aí tá sem precisar de ajuda dos filhos, às vezes aí é o contrário, né? Às vezes os filhos levam pro canto pro outro e ele agora pode fazer sozinho. Liberdade e emancipação. Interessante, né? Esse ponto que você fala. Eu tava já imaginando isso mesmo. O idoso, depois de tanto tempo, tem que conquistar novamente essa segurança. Dizer, olha, eu posso, eu não preciso de você para isso, né? A gente tem que pensar nesse aspecto também. Toda vez que fala Nossa Senhora, eu não tenho como não lembrar do meu professor. Não sei nem se ele tá ainda lá. Lucas. O Lucas é tipo uma fada. É uma fada. Eu tenho fadas em minha vida e Lucas me ensinou de fato, a minha prova foi assim, excepcional, graças à sensatez, à clareza. E aí eu puxo o nome de Lucas, porque eu tenho uma afinidade também de muito tempo, mas tem um corpo ali de instrutores que é crucial para isso, né? Preparados. Uma Muito equipe... bem preparados. Nós temos uma equipe que nós temos a felicidade de chegar, que acontece muito, um pai de família, por exemplo, né, que tem ali sua filha e que, né, e tem todo o cuidado, e a gente tem a responsabilidade sobre aquela aluna, né, a filha dele. Então a gente hoje tranquilamente recebe e com tranquilidade a gente já tem aquela pessoa, aqueles instrutores preparados e com a certeza que vai fazer um trabalho excepcional. Isso é muito bom, né, essa tranquilidade que a gente pode fazer esse trabalho. Ô Mel, o que eu acho interessante, eu vendo os meninos falando aqui, é que esses anos todos que temos, né, que vemos desenvolvendo esse trabalho da autoescola, e eu fui atendente, fui instrutor, fui... Foi tudo. Lá... Foi instrutor, foi. Eu fui instrutor. Eu queria ter tido uma aula contigo para ver como você... Essa aula duraria 7 horas, né? Porque quando fosse ver, a aula tinha durado a manhã toda. E passei por todos os processos, de faxineiro, de instrutor, e com muito orgulho, né? Aprendi demais e tive muito contato com muita gente. E Israel falando, Giscleide falando... a gente passou pelo momento, eu queria definir uma palavra também, que era de realizar sonhos. E a gente realizou muitos sonhos de muitas pessoas lá. Sim. Principalmente assim, a gente vê, tivemos agora, alguns dias atrás, você falou de uma senhora, a gente teve uma pessoa que tirou a habilitação com 60 anos de idade. Então assim, veja que legal para ela, né? E quantos sonhos a gente não realizou de jovens que estavam querendo ter essa carta de alforria, né, vamos dizer, na mão para poder ter um carro, né, ter assim seu objeto de desejo de muitos brasileiros. Então a gente passou por muitas histórias bacanas, sabe? De superação, pessoas que tinham medo de dirigir, onde elas tinham pavor a pegar em carro e sair, a gente vê que a gente preparou aquela pessoa para que ela pudesse estar realizando o sonho dela de estar dirigindo um veículo, de estar pilotando uma moto. Então assim, tem muitas histórias legais assim de superação, de realização de sonho. Então assim, pra gente é aquele trabalho que é fascinante, né? Então é muito satisfatório quando a gente entrega a habilitação daquela pessoa na mão e vê aquela pessoa indo para casa feliz da vida, né? A gente tem aquele evento, Alan, dos presentes, né, Israel? É verdade. Hoje a gente trabalha muito essa questão. Os pais querem dar o presente de 18 anos aos filhos, a gente prepara a caixa, leva o bolo, sabe? Toda uma experiência, né? A gente vê o brilho no olho do filho, sabe? E não só o filho, o esposo, a esposa, a gente tem muita gente que presenteia marido, esposa, sabe? E isso é fantástico. Os adolescentes amam, né? Quem não, né? Quando a gente chega com um presente, que eles abrem a caixa e vê o contrato de habilitação, eles ficam maravilhados. Quanto tempo você tem de habilitado? Você lembra quando você tirou sua habilitação? Sim. Chega, às vezes,
os pais levando os filhos para aquela habilitação, mas os pais tiraram com a gente também. Então, fala, hoje mesmo a gente iniciou o processo de habilitação de uma aluna que ele tirou em 2006 lá. Então, ele faz tanto tempo. Ele não só teve uma experiência boa, que ele trouxe a filha dele para tirar a habilitação lá. Então, a gente não fez parte só da vida dele, fez parte da vida da filha dele, e sucessivamente do filho da filha dele. E a gente vai passando por gerações. É interessante observar outra coisa também. Vocês estão falando dessa história de modificar a vida, proporcionar a realização de um sonho, mas também tem a questão de proporcionar a inserção no mercado de trabalho. Sim. Né? A gente está falando aqui sobre empreendedorismo, empresas, cases e tudo mais. E empreender não é só apenas sobre abrir uma empresa, não. Né? Empreender é gerar processo de mudança positivo. E quando você proporciona a uma pessoa essa questão da habilitação, porque quantas profissões não exigem, né? E aí você só consegue estando habilitado. Então, nesse aspecto, a Nossa Senhora vem também para proporcionar esse acesso ao mercado de trabalho. É isso que é bacana, né? Hoje, por exemplo, nos concursos públicos, Sim. quase 100%, eu não vou dizer 100% porque acaba um ou outro de auxiliar administrativo, outra coisa, não tem, mas quase 100% precisa da carteira de habilitação. A gente fechou, a menina finalizou há 2 meses a habilitação. Ela tinha passado no concurso, estava pronto para ela pegar e começar a trabalhar. Ela disse, eu só preciso da minha habilitação. Ou seja, a gente foi a porta de entrada ou de saída para ela começar a trabalhar. Sem habilitação, ela não estava trabalhando para a Polícia Militar. Então, feito você falou, a habilitação faz parte não só do sonho, de uma liberdade, mas do seu trabalho, do seu dia a dia, para o resto da vida. Quais são as particularidades desse nicho de atuação? Aí vai mais na experiência mesmo de cada um. O Alan pode falar sobre isso, mas não deixa de ser ali Alto-Plano Nossa Senhora, é meio que no mesmo universo, né? Mas eu queria saber, os três, quais são as particularidades desse nicho, né? Eu estive lá como aluno e eu lembro de algumas cenas assim, mas vocês estão do outro lado do balcão e eu queria saber de vocês sobre isso. Falando de mercado em si, é um documento que vai ser levado para a vida toda. A gente já falou da importância da habilitação. Então a gente entende que você tem 18 anos ou mais, faz parte do nosso mercado. Então as particularidades desse nicho também vai da generalização do mercado. Então a gente tem que trabalhar, do mesmo jeito que a gente trabalha com jovem, trabalha com um senhor, feito a gente falou agora há pouco. Tu falou do documento agora e aí eu fui me lembrando que de fato eu só uso a minha CNH para tudo. Inclusive a CNH digital, para tudo. Eu não tenho mais documento, não uso mais outro documento. A gente fala de CNH, a gente esquece também, não pode deixar de esquecer também que a gente está botando alguém no trânsito, né? A gente sabe da preocupação que a gente sabe do quanto o trânsito ele tira a vida de pessoas, um por conta de irresponsabilidade, outros por falta de conhecer mesmo. Então a gente tem que, mais uma particularidade, a gente não só entrega um documento, não só entrega uma liberdade, quando a gente está preparando aquela pessoa para a vida. É formação cidadã, né? Você forma a conduta, o comportamento, o conjunto de normas e regras que essa pessoa vai seguir. Então tem uma carga, eu acho que maior do que a história do documento, do acesso. Porque essa coisa do documento, do acesso, é burocrático e você pode resolver. Mas essa questão do educativo, de ensinar que isso aqui é para você obedecer dessa forma, tem um peso muito grande. RG todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter. Documento. A menina de Alan saiu da maternidade com CPF. Pronto. Né? Mas habilitação não. Ir para um trânsito não é qualquer um e não é de qualquer forma. Então a responsabilidade vai de uma prestação de serviço até a vida daquela pessoa mesmo. Bem mais complexo. É interessante que hoje, já há algum tempo, né, através da Nossa Senhora das Graças, ele foi renovando a metodologia de chegar a esse ponto. Né? Foi renovando as técnicas. Tem aula de primeiros socorros hoje. Eu não tive aula de primeiros socorros na minha época. Não que eu tenha tirado há muito tempo, mas deixa eu quieto. Tu era do tempo da habilitação sem foto, meu. Não, habilitação sem foto. Não sei, a minha já foi. Teve sem foto já, foi. Você é a sua, eu acho que foi. Então, assim, hoje a gente se preocupa com o ambiente, se preocupa com todo o bem-estar desde o começo, né? Desde que faz a matrícula até o carro, o ar-condicionado, a sala do teórico, o que é que vai usar nas aulas do teórico. Então, assim,
antes, até comigo mesmo, a gente teve tudo isso, mas de uma maneira tão arcaica. Sim. E hoje a Nossa Senhora das Graças se preocupa com essa metodologia de inovar, de estar sempre inovando, buscando novos meios para que quando a pessoa sai, ela sai habilitado de fato para enfrentar um trânsito caótico que a gente vive hoje, né? Todo empreendimento, dependendo de você que está nos escutando, onde você trabalha é regido por processo. Sim. E a experiência que você vai passar, o produto que você vai entregar, é a excelência que você está passando no seu processo. Sim. Então a Nossa Senhora das Graças tem uma clareza muito grande nos seus processos, de cada colaborador entender a sua parte no resultado final, e as inovações de onde aí. Sim. Vem de cada processo processo que é inovado, que é modificado e que é melhorado, vai trazer o resultado final completo de uma boa experiência. Tudo isso é muito bem definido, né? Sim. Então, esse sucesso da Nossa Senhora se deve também a essa inquietude de estar sempre buscando a melhoria no avanço, na consolidação dessa equipe. É um desafio, porque é o seguinte, é uma empresa com 23 anos, né? A Autoescola Nossa Senhora das Graças. E você se depara cada dia, né, com as transformações digitais, né, a mudança de comportamento do consumidor em relação... Porque o consumidor, feito Israel falou, do pai que tirou em 2006, ele tem uma percepção de consumo totalmente diferente da filha dele que está tirando lá. Os processos existentes na época eram muito diferentes, a legislação... Sim. E qual é a principal hoje problemática e desafio? Eu vou dizer, não dizer nem problema, mas o principal desafio é tornar uma empresa que de 23 anos de idade, uma empresa atual, com processo definido como Israel. Você vê as gerações aqui, né? Israel, ele vem desempenhando um papel fundamental dentro, como o Joscleide chega para trazer a experiência, né? Então, esse é o desafio, eu acho, que de hoje nosso. Pegar uma empresa já de uma idosa, vamos dizer assim, né? Adulta, ela tá adulta. Uma adulta que Empresa entra adulta. no ambiente digital, no ambiente de tecnologia, de processos, porque inovação não é só tecnologia, Exato. né? Mas os processos definidos, como o Israel falou, né? Esse cuidado que o Joscleide falou, ter esse cuidado humanizado, porque é o seguinte, essa questão que o pessoal fala, né, que tem que se digitalizar tudo, eu acho que nesse momento de aprendizado, de trânsito, a gente tem que humanizar, porque aquelas pessoas, elas estão, muitas delas têm medo de dirigir. Muito. Tá entendendo? Tem medo de pegar um veículo, uma moto principalmente. Veja como é importante. Então a gente tem esse cuidado, vem trabalhando isso bastante. É meio que um trabalho psicológico mesmo, né? Você oferecer ele um suporte, uma segurança de que, olha, você consegue, é igual o pai que pega nas costas do filho para andar de bicicleta, né? Deixa eu só colocar uma coisa que eu acho super interessante. Seu Aloísio, ele tem uma coisa que só ele tem. Ele acha que ele acha e consegue fazer a total diferença. Muitas vezes o aluno chega morrendo de medo, com aquele... Eu não sei que segredo é, que ele venha cá, sente aqui, olha, é assim, um psicólogo, é assim, menino... Ele é o psicólogo da Nossa Senhora. Ele é o psicólogo mesmo. E o aluno sai tranquilo, certo que vai dar tudo certo e que vai conseguir. É tão interessante a voz da experiência, né? Então, assim, é muito interessante o que Alan colocou e é o que realmente a gente faz, esse processo todo, que nós somos especialistas nisso, nesse processo humanizado. A Nossa Senhora é um exemplo tão grande que ontem o Facebook me fez uma lembrança de quando eu estava lá 10 anos atrás fazendo assessoria de comunicação, acho que você lembra. Foi, você participou, 10 né? anos atrás. Mel que participou também como falar da aluno. habilitação sem foto. Aluno, ele foi do tempo que a habilitação era datilografada. Jesus, se entregou, Mel. Ele fez a baliza no Jeep. Foi. Não, brincadeira. Mas Mel que lá no passado ele fez um trabalho de divulgação, né? Eu acho que você... Já era digital, já, né? Já era o Face na época, Face, era o né? forte. E nós fizemos um processo, nós implantamos lá um comportamento muito vanguardista. Há 10 anos atrás, a Nossa Senhora estava ali com uma presença digital no Facebook maravilhoso. E, por exemplo, nós fizemos, eu junto com a equipe, nós promovemos um café da manhã com a imprensa, coisa que, pela lógica, como empresa vai parar para reunir a imprensa. Não, e foi muito legal aquilo. E você também Até fez... hoje ainda cobram, viu? Uma nova rodada daquele projeto. Você também fez também participou também da idealização
do projeto Maio Amarelo, que a gente levou escolas. Foi. Né? A gente levou uma experiência escolas para lá, maravilhosa. para dentro da outra escola. Eu tô né? velho, viu? Não. A gente tava nesse processo da Nossa Senhora. Eu lembro também do começo da Autoplanos também, a abertura lá da loja e tal. Mas esse lance do Facebook lembrar foi onde me veio esse insight sobre a questão da percepção que a Nossa Senhora tem de se atualizar. Naquele momento não tinha empresa nenhuma fazendo café da manhã com blogueiro, com imprensa, com jornalista, com radialista. Veja. E nós fizemos e repercutimos tudo isso no Facebook. Embora eu melhorei de 10 anos pra cá, né? Porque tava triste aquela foto. Né? O tempo... O tempo me ajudou bastante. Faz bem. Interessante que eu tenho uma palestra que eu vou para as escolas falar sobre empreendedorismo. Aí, há 3 semanas eu estava no Francilino conversando com os alunos do ensino médio. E aí uma aluna disse assim, mas na foto é você? Eu fiz, tá melhor hoje? Eu digo, eita caramba, obrigado. Que coisa boa. Que bom, né? Que a gente melhorou, que nós conseguimos avançar. Mas olha só, quando a gente fala de autoescola, claro que lembra-se já da habilitação. Primeira habilitação. Mas não é só isso, né? Eu queria que vocês falassem sobre os serviços. O que é que tem de disponibilidade dentro da Nossa Senhora para a sociedade? Exato. De um modo geral, feito você mesmo falou, o conhecimento é mais de primeira habilitação. Sim. Mas após a primeira habilitação tem diversas coisas que podem ser realizadas. Eu quero tirar uma para dirigir caminhão. Vamos Tem embora. como. Os processos de habilitação, eles são feitos por categoria. Acho que todo mundo conhece a categoria A e B, que é carro e moto. É a mais A famosa. se refere a moto e B se refere a carro. Mas também tem as categorias C, D e E. Que aí é feito você falou. É um caminhão, C. É um transporte coletivo, um ônibus, na D. Carros de mais cargas, de maior transporte, que é a categoria E. E a gente fala sobre o mercado de trabalho mais uma vez, né? Sim. Se hoje você é um motorista trabalhando no ônibus escolar, se você é um caminhoneiro, você passou por um processo de classificação, que se chama. Você pegou sua habilitação de carro e classificou para a maior categoria. Mas não para por aí. O processo de documentação, que a gente falou também, tem que ter uma renovação. Sim. Você não tira a habilitação hoje e está para o resto da vida e pronto. Não, a gente tem que ter um acompanhamento também de serviço médico. Então, a cada 10 anos, é necessário fazer uma renovação para verificar como é que está o seu exame de vista. Antes eram 5 anos. Antes né? era Agora 5 são anos. 10. Agora são 10 anos. Se você tem até 50 anos, 10 anos. Passou dos 50 anos, aí você precisa renovar a cada 5 anos. Exatamente por essa questão de exame. Sim. Tem que estar acompanhando, porque se você não está com a vista muito boa, é preocupante estar no trânsito. Além Deixa eu do passar processo- uma dúvida, só te Pode falar, interrompendo você. aí com vocês. Por que é tão difícil ter profissionais, os oftalmologistas cadastrados para fazer esse serviço? Porque eu, por exemplo, na minha última renovação, tive que ir para Surubim para poder fazer o meu, que não tinha. Tem um problema Tem a seríssimo. doutora Patrícia aqui que é lotada, abarrotada, você não encontra espaço. Pernambuco tem um problema seríssimo pelo credenciamento de profissionais médicos e psicológicos. Nem tanto o psicólogo, mas o oftálmico, o médico oftálmico, e precisa fazer um curso, que no sul. No sul, No aí sul já do dificulta, país. né? E então ele tem que passar um período lá fazendo esse curso. Então eu acho que aí não fica interessante para o oftalmologista que para se deslocar, passar um período lá, tendo seu consultório. As suas demandas já. Suas demandas do dia a dia. já rodando, então a gente tem um problema sério. Então, eu acho que esse tempo todinho eu não vi entrar ainda um novo oftalmologista. Na hora que eu fui fazer o meu cadastro, ele disse assim, não, só tem vaga pra não sei quanto. Ou tem Surubim, eu digo, eu vou. Eu vou porque eu preciso, né? Eu ando, tal. Mas assim, é uma dificuldade, é um anseio mais complicado. E isso é uma questão que a gente volta já no serviço, mas é uma questão que a autoescola tem que ser comentado, que é um serviço prestado que é ligado a um serviço do governo, que é o Detran. Sim, Então, sim. isso não Porque pode... a autoescola, na verdade, é uma concessão pública, né? Exatamente. Onde quem rege as diretrizes é um órgão do Estado. E aí você tem que obedecer. Então, para você vai ver aí que assim, a gente tem um pouco de dificuldade quando a gente se fala de órgãos públicos, mas a gente está na batalha também, a gente tem que entender que o processo é de uma empresa privada, com uma concessão pública, mas regida por um órgão público. Então, tem algumas particularidades, que aí volto naquela pergunta inicial que você fez, que é essa, né? Mas a gente tem desempenhado um papel importante na entrega do serviço com qualidade e com o tempo hábil para aquelas pessoas poder também... A gente não vai pegar e colocar a pessoa de qualquer jeito no trânsito. Né? Então,
a gente faz essa formação da maneira mais A equipe de instrutores e professores, ou seja, a autoescola está ali exatamente para lhe ajudar a entender. Peraí, não é só o momento, precisa reforçar aqui. Sim, É nesse aspecto. sim. Né? A responsabilidade de colocar essas pessoas no trânsito. Exatamente. Mas ainda sobre o serviço, você ia... Sobre o serviço, ainda continuando, a gente falou sobre primeira habilitação, classificação e a renovação da habilitação. E tem uns cursos de qualificação. Então, se você hoje quer, feito eu falei, quer dirigir um ônibus escolar, você não só tem que ter uma categoria D. Você precisa ter um curso escolar, um curso para você estar preparado para dirigir. Tem as particularidades dessa Exatamente. questão. Sim. A gente, mais uma vez, o trânsito não é brincadeira. Então, se você vai dirigir um ônibus escolar, a gente está falando das crianças de muitos pais que estão escutando aí. Tem que estar preparado. A mesma coisa quem vai dirigir uma ambulância, quem vai dirigir um carro da polícia. Tudo tem que estar preparado. Uma cegonha. Imagina um Uma trambolho cegonha. daquele tamanho. meu Então, Deus. existem Tem, cursos tem. de escolar, curso de capacitação de várias formas. Tá entendendo? E os cursos que a gente chama, fala que são os cursos para o pessoal que é esquecido, que é o curso de atualização. E para o pessoal que precisa voltar à autoescola, que é o curso de reciclagem. Qual a diferença? Curso de atualização. Minha habilitação venceu, mas eu esqueci. Esqueceu quanto tempo? Esqueceu 5 anos. Você vai precisar fazer um curso para se atualizar. Você não vai voltar para o trânsito de qualquer forma. Certo. E o curso de reciclagem é se você levou uma quantidade determinada de multa, mais uma vez, você precisa dar uns passos atrás, voltar para a autoescola, assistir umas aulas e a gente vê que você está pronto para voltar ao trânsito. E o bacana é que se algum aluno, alguma pessoa disser assim, reclamar, vocês têm esse aparato de que, ó, nós somos regidos pelo Sim. Exatamente. órgão público. E que temos que ir por acontece aqui. muito. Tem, Nós somos muito limitados quando trata disso, né? Por mais que nós corramos e para atender da melhor forma, mas existe mas a gente consegue ainda assim fazer um trabalho bem em tempo hábil. Exato. Você ia falando? Não, era sobre isso que o Jus estava falando agora. É complicado, né? Assim, a gente tem algumas dificuldades em relação a isso, mas Algumas limitações. como ela falou, são essas limitações que a gente tem. Mas, graças a Deus, estamos aí há consegue. 20 e poucos anos, 23 anos no mercado, colocando gente boa no trânsito, né? Ah, eu sou um bom motorista. Me diga uma coisa, vocês aí, sem falar nomes, e eu digo isso porque eu tenho uma amiga que ela dirigia muito, depois de 10 anos foi que ela conseguiu tirar. Mas tem algum aluno assim que ele fica, tipo, não passa na prova e volta. Um cliente Ai, bom, que Jesus. tá lá direto. Aquele cliente assíduo. Tem, né? Tem isso. Infelizmente acontece, né? Porque não tem como essa pessoa. Porque passa pelo teste, Sim, né? sim. Mesmo que a gente faça todo o acompanhamento e a gente faz, eu costumo dizer que a gente pega na mão do aluno do começo ao fim até ele estar habilitado, mas infelizmente tem aquelas pessoas que sentem mais dificuldade, e mesmo assim a gente faz esse acompanhamento bem de perto, mas infelizmente a gente não tem 100%, né? Demora um pouco, consegue, mas... Tem gente, Mel, que é o seguinte, o medo de ser avaliado. Sim. Na verdade, ele faz as balizas tranquilamente, Sim. ou faz a prova digital. Ele consegue fazer os simulados, tudo tranquilamente, faz os treinamentos, fazem verdade. tudo. Mas na hora de ser avaliado, dá um travinho. Tem aquela pressão. É, né? dá Ainda uma travada. acontece daquela forma ali no pátio. Acontece. 200 mil O prazo. pessoas assistindo e metendo Não, vaia na não, pessoa. não. Porque quando eu fui foi bronca. viu? Bastante diminuiu bastante. Quando eu fui foi bronca, porque quando a gente tava era por... Aí imagina, você já tá com esse medo, com essa pressão. E aí numa plateia contrária a você... Até ajuda em porque foi falado, a autoescola ele não vai deixar você ser avaliado se você não está pronto. Sim, sim. O último passo antes de marcar a baliza, o aluno vai lá marcar, a gente chega no instrutor e fala, esse aluno está pronto? Porque o instrutor é quem sabe tá Exato, no o dia a instrutor dia. está com ele todas as aulas. O instrutor vai dizer, ó, tá pronto. A gente marca. Chegou lá, às vezes acontece, né? Porque você ser reprovado não necessariamente é conteúdo. Sim. Às vezes foi falado, é psicológico, tantas outras coisas podem acontecer. Então, ser reprovado não é o problema é parar. Então, se você foi lá reprovado, você volta à autoescola, se necessário, aulas para relembrar alguma coisa que você precisa. Relembra, se não, remarca, faz de novo,
que a gente não tem dúvida. Se você começou, você vai terminar. É interessante como a calma interfere, porque eu lembro Total. como hoje Lucas dizia, olha em tal ponto quando como é? O retrovisor mostra tal. Menino, a minha prova de carro, jurava, nunca mais na vida eu estacionei daquele jeito. Pense numa excelência, porque eu segui a risca. Eu fiquei calmo e ele disse, olha pro retrovisor quando o pneu aparecer assim, não tem esses lances dos ângulos. Tem Oxi, uns bisus, né? perfeito, um estacionado assim que eu digo, caramba, foi, né? Acredito. Nunca mais. Mas eu não repeti não. Hoje em dia a gente já nem se fala. Mas é a calma que ajuda bastante. E aí dá pra entender que tem É, o controle ritmos e emocional. ritmos, né? Tem ritmos e ritmos. Como é que funciona a presença digital? Eu digo, como é que usa-se as plataformas para benfeitoria da empresa? Vocês fazem assim no TikTok? Como é essa questão da presença digital da empresa? Olha, a gente trabalha muito bem com a parte de Instagram, né? A gente tem na parte de mídia digital, a gente está muito ligado. Os nossos alunos têm uma aceitação muito bom, tanto é que a gente tem um número de matrículas altas. Fruto dessa presença digital. Fruto dessa presença. E a gente tem a parte interna também, né, que a gente já trabalha com digital. O nosso aluno tem a agenda dele digital, então eles têm um acesso bem rápido. E aí tem o WhatsApp. Na realidade, hoje, o digital é muito forte, né, e não tem como ser diferente, né, porque o nosso público-alvo é por aí, é até 30 anos, a galera do digital, Eu exatamente. fico imaginando o dia que Então, vai ser possível fazer a prova do Detran digitalmente, a prova prática. Não, a gente passou por um período de simulador eletrônico, né? É. A gente teve um simulador de carro eletrônico que Eu lembro veio... que teve aquela história de ter que ter. uma Hoje parte. não é assim. Hoje ele não é mais obrigatório, não. Mas passamos por um período aí que teve sim Aquilo ali pra quem jogava videogame foi mais Foi ótimo. né? Já tem a prática. Eu tenho minhas ressalvas em relação isso, né? Mas teve sim essa parte digital. Eu acho que vai melhorar com o tempo, né? Eu acho que a tecnologia já tem outra tecnologia, né? Que pode ser que isso melhore. Mas a gente tem alguns procedimentos. Está tendo algumas mudanças, a parte teórica vai ser feita agora dentro da própria autoescola. na autoescola. Não vai ter que ir no Detran fazer a Não. prova, não. Ótimo. Eu acho que vocês podem até falar um pouco sobre isso, né? A gente está num processo, né? Exato. É um processo novo, feito Alan disse, que as provas teóricas, que é a parte teórica que é feita lá no Detran, vai passar para a autoescola. Toda a fiscalização, tudo é feito na autoescola. O que acontece? Como é algo novo, a gente não entra de qualquer forma para fazer qualquer serviço. Então a gente está estudando quais as melhores formas de apresentar isso com uma experiência boa para o aluno. Mas isso não deve demorar muito, logo a gente Eles vão também- adorar, com certeza. Porque Com certeza. ir pro Detran já tem um peso assim, uma nuvem pesada, você já fica pressionado. Inclusive, a gente disponibiliza quando eles terminam o teórico, eles podem fazer um teste lá na autoescola, né? Eles vão, a gente marca o horário, eles vão e faz o teste e eles têm notas ótimas, né? Exato. E aí, muitas vezes, ele vai pro Detran e já abaixa, mas é o emocional. Então, Te emociona. o que a gente conseguir de tirar de fatores externos para que o aluno possa demonstrar o conteúdo em si, melhor. Então, essa questão da prova teórica na autoescola tende a isso, a tirar fatores externos que possam atrapalhar no conteúdo final dele. Sim. Vocês falando agora aí, eu fui me lembrando aqui de Bob Esponja. O que é que tem a ver? Eu vou explicar agora, tenha calma. É porque Bob Esponja sofre muito pra tirar sua CNH. É verdade. Termina o episódio e Bob Esponja não consegue emitir a sua CNH. E nos moldes dos Estados Unidos, quem faz essa questão de dizer tá aprovado ou não é o próprio instrutor, né? E aí, eu lembro que você foi falando agora CNH e eu, meu Deus, como Bob Esponja sofre. Porque ele é um péssimo motorista, inclusive. A mulherzinha lá, que é a instrutora dele, ela sofre muito, porque ele nunca consegue. Mas todo mundo se identificou, porque tem fundamento. Mas eu lembrei. É porque eu ia falar do lance dos Estados Unidos, que lá quem disse se você está preparado ou não é o próprio instrutor, né? Diferente da modalidade aqui no Brasil, que tem um órgão federal. Muita gente comenta nessa questão, por que é tão difícil? Mas eu penso assim, a gente prepara tanta gente para o trânsito. A gente vê tanto problema no nosso trânsito brasileiro. Imagina se não tivesse uma preparação. Como seria isso? Como seria? Então a gente também tem que ver a sociedade como cada uma. Não dá para tentar exportar tudo. Muito É como sagaz. você falou da tecnologia. Hoje a dificuldade é
deixar que a tecnologia entre na sua empresa, na sua organização, sem que o trabalho humanizado mude. Sim. Porque a gente fala, a gente tem um serviço humanizado, mas não deixa de ter tecnologia. Então a gente tem que saber mudar isso. É saber ter um bate-papo com o aluno no WhatsApp, mas de uma forma humanizada. A tecnologia é uma ferramenta para Tem que ser uma facilitar os seus ferramenta. processos, né? Se ela substitui de alguma forma a prestação de serviço, você vai acabando se afastando do aluno e aí vira qualquer serviço. O que uma máquina pode fazer, qualquer um pode fazer. Verdade. O que a gente consegue apresentar como um serviço humanizado, não é qualquer um que vai fazer. Engraçado que eu sempre digo aos meninos lá, como a gente tem uma demanda grande, né, pelo WhatsApp, pelo Insta, então o que é que eu digo a eles? Ao invés de digitar, falem. Falem. Isso gera uma proximidade muito Isso. maior. O outro, quando você fala oi Mel, que é diferente de oi Mel. Oi Alan, aproxima mais. Então, geralmente lá a gente trabalha isso, pouquíssima digitação e muito áudio para trazer o aluno, e a gente faz questão que o aluno chegue, que o aluno tome um café, Sim. come uma bolachinha e sente na recepção e converse e diga, às vezes a gente é psicólogo, a gente, entendeu? Então tem essa coisa de acolhimento lá, a gente se preocupa muito com isso. Quando eu digo que o nosso Papo de Empreendedor é uma aula, é nesse sentido. Vocês acabaram de dar um bizu, um insight maravilhoso sobre humanização de atendimento, de conteúdo, abordagem tecnológica com a pegada humanizada, né? Eu particularmente sou um pouco assim resistente a essa história dos chatbots, dos robozinhos para responderem. Sim. Agiliza, dependendo do caso. Pronto, eu não vou pedir na CELP, como eu fiz o pedido da ligação do meu apartamento, eu não preciso conversar com a atendente. Ok, dá para entender. Mas eu tô falando de um sonho que eu quero acessar. Isso, e aí essa exatamente. pegada, olha o insight que eu tô falando Exatamente. da aula, né? E não sejamos Bob Esponja, tá? Que ele é um péssimo condutor. Bom, meu, o Ele que é muito você vê é aleatório. o seguinte, você falou uma coisa legal. Porque não é um copo que a gente vai lá e compra, né? Mas sim uma coisa que você lembra do seu instrutor. Impacta. Quantos anos você não faz? Mais de 20 anos você tirou a habilitação? Não, faz mais de 20 anos não, lá de quebra. Faz um bocado. Faz Eu muitos agora anos, mas pensei. você lembra do instrutor, Sim, você marcou como o comportamento do instrutor com você. Então, assim, é uma coisa que a gente entrega. Eu lembro do gosto do biscoito de chocolate com Fanta no final da aula. Pronto. Eu Pra você ver como marca, né, a vida das Marcou pessoas. mesmo. Então, assim, a gente tem tido muito respeito em relação a isso, né? Desde o início, acho que o propósito, desde o início, foi esse, né? De a gente trazer. Desde quando a gente começou, quando meu pai ia de porta em porta bater se as pessoas queriam tirar a habilitação, era assim que ele fazia. E detalhe, eu acho interessante, agora me veio aqui uma memória que não é minha, que é coletiva. Teu pai de porta em porta chamando as pessoas para ter habilitação em uma cidade onde culturalmente isso era a última coisa a se pensar. E não precisava ter habilitação, Não as pessoas precisava. usassem capacete, né? Exatamente, é isso. Ou seja, olha o desafio de empreender, que é o lance do empreendedor, é enxergar onde todo mundo só vê problema. Quem ia querer abrir uma autoescola em uma cidade onde a cultura dizia exatamente o contrário, de não precisa, anda sem capacete, faz o que quer. Então essa é a percepção do empreendedor. Né? É de E foi enxergar realmente, isso. foi um desbravar mesmo um mercado onde realmente as pessoas não têm interesse, né? Qual foi o desafio da época? Era dizer àquelas pessoas que era necessário ter habilitação. Foi um trabalho de aculturar mesmo. E não tinha Detran aqui, viu, Ciretran? Sim, sim. Aí eu levava as pessoas, eu fazia todo dia Tu também era motorista, uma então? lotação para Caruaru para levar pessoas para fazer, dar entrada na Ciretran, né? E também levar eles nos médicos, a gente fazia esse papel. E por isso que eu fiquei muito amizade. Porque as pessoas iam comigo para Caruaru, né? Aí eu ia no Detran, fazia o atendimento delas. Aí quando terminava, eu pegava elas, ia em cada médico, deixava, ajudava a Tu era preencher e tal. motorista, psicólogo, mentor, Lavador de consultor, carro, lavador de instrutor, carro, instrutor, atendente. tudo, todos os estágios da empresa. Aí eu volto para o que nós estávamos conversando antes. O processo. Sim. Veja o que é você ir em busca de tirar uma habilitação numa escola que tem todo essa experiência do nascer, enfim. É por isso que quando chega uma pessoa lá, é seu Aloísio. De vez em quando eu digo, devia ser o nome da escola Nosso Senhor Aloísio. Porque é generalizada. Seu Aloísio. E aí, às vezes eu digo a eles, minha gente,
puxa esse pessoal, direciona pra gente, pra senhora Luísa descansar Você um me pouco. falando agora, eu lembro que na minha época era ali no primeiro andar e a sala de senhora Luísa era numa parte assim mais baixa. E eu me lembro sentando lá em frente ao balcão para ele me dar essas instruções sobre como iria acontecer. Pronto. Quem eu Ele iria- ama isso. Ele é ama isso. Nos mínimos detalhes. Olha, se ele disser a alguém assim, olha, vem aqui antes de fazer a prova, ele fica lá. Esperando a pessoa. Ansioso. Fulaninho veio. Eu disse a ele que viesse aqui pra gente conversar. Então, assim, uma autoescola que tem uma história respeitosa dessa, não é qualquer autoescola, né? Não Como é que a Nossa Senhora lida com a questão da concorrência? Existem outras autoescolas aqui na região. Como é que a autoescola ela se comporta diante da concorrência? Como é que ela percebe esse processo todo? A concorrência ela faz bem para qualquer empresa, né? A concorrência ela vai ditar muita coisa. A gente tem concorrente, mas a gente não é pioneiro por acaso. Ser pioneiro não é só abrir primeiro. Sim. Ser pioneiro é ser pioneiro nos processos, na inovação, no serviço. Então, assim, temos outras autoescolas na cidade? Temos. Como a Nossa Senhora das Graças não tem. E aí eu falo com tranquilidade. Então, a prestação de serviço e a qualidade que a gente entrega é o nosso diferencial para qualquer concorrente. Porque até questão de preço, é normal muita gente falar. Eu passei em tal autoescola, às vezes é o mesmo preço. Porque, como a gente falou sobre Detran, até os preços hoje, elas são tabeladas por sindicato. Então, se você vai numa autoescola, você vai ver que é tabelado. O que diferencia uma autoescola da outra é o serviço prestado. Então, Exatamente. esse é o nosso diferencial para com os concorrentes, é o que a gente entrega no final. Olha o que é alinhamento de pensamento empresarial, da concepção da empresa. Né? Eu não fiz a pergunta a Alan, que é da diretoria. Está aqui o corpo de colaboradores que está tudo muito alinhado, essa percepção de Sim. nós entregamos o melhor. Isso Sim. é muito bacana. E isso é gratificante, porque se você chegar hoje lá na Nossa Senhora das Graças e fizer uma reunião com o pessoal que trabalha lá, você vê amor. Amor no que faz. Fazem 3 meses que eu estou lá e foi uma das coisas que eu disse a Alan assim que eu cheguei. A gente vê a disponibilidade, o amor, o tratamento. Então, assim, é uma empresa que você trabalhar por amor, imagina. É gratificante você ver um trabalho feito por amor. Então, tudo flui da maneira certa. Entendeu? Os objetivos são alcançados tranquilamente. Como é que a Nossa Senhora enfrentou a pandemia? Graças a Deus nós estamos progredindo no combate à danada da Covid. Mas naquela época... Mas fechou, né? A gente fechou mesmo. Tem que fechar as portas e tal. Porque assim, teve algumas empresas que puderam funcionar. Como eu tenho Serviços a essenciais, loja, né? Que eram a chamados. Autopeças foi serviço essencial, eu consegui abrir. Mas a autoescola não, a gente teve que fechar. E foi por quantos meses, Israel? A gente ficou, se eu não me engano, 4 ou 5 meses. Fechado Ou a gente mesmo, começou, de fechou no início de fevereiro ou foi final de fevereiro, mas a gente volta em junho. A autoescola deu apoio durante todo esse tempo e o que a gente teve algumas estratégias durante esse período, né? A gente não poderia dar aula, Sim. então os processos dos alunos estavam parados. A gente não poderia pegar novos processos porque o Detran estava parado. Então o nosso foco foi 100% nos alunos que estavam naquele momento. Então qual foi o nosso foco? Muitas aulas teóricas pararam. E aqueles alunos voltaram no meio do processo quando a gente voltou lá em junho. Então, a gente tinha os grupos de WhatsApp de cada turma e semanalmente a gente mandava um vídeo dos instrutores falando sobre o tema, falando sobre algum assunto, sobre alguma disciplina. Então, Para eles não ficarem com esse lapso temporal. Exato. Sem acesso ao conteúdo. E também de você, a gente passou 4 meses. Você começar algo agora, daqui a 4 meses você não lembra. Verdade. Então você entender que a autoescola está do seu lado, só assim, muita gente perguntava quando é que vocês vão votar, a gente falava que estava esperando a liberação, mas uma coisa eles sabiam, a gente estava pronto. Assim que votar a gente não está esquecido de ninguém. Então os nossos olhos se voltaram para os alunos que estavam no processo. Então processo prático, teórico, a gente sempre mandava vídeos nos grupos, as postagens sempre sobre os assuntos e a autoescola sem deixar ninguém na mão. Desde aluno a funcionário. Sim, deixa eu aproveitar aqui a nossa audiência, que aí vocês falando dessa história do presentear, e vai que alguém que esteja assistindo possa despertar para esse interesse de presentear o filho, a namorada, a esposa. Sim. Como é que funciona esse processo? A pessoa chega lá na autoescola e diz, olha, eu quero dar um presente. Faz todo o processo normal.
certo? Vai dizer, óbvio, a data do aniversário da pessoa e nós agendamos com a pessoa o horário, que ele quer que a gente chegue lá e é tudo conforme... Para quem vai ganhar o presente é literalmente surpresa. Surpresa. A gente pega na cozinha, lavando o carro, a semana passada. Eu nem me arrumei, deixa eu me arrumar. Pois é exatamente assim. Mas assim, são. muito legal isso. É muito bom, porque assim, geralmente eles nem lembram que tá do jeito que tá, sabe? E realmente é um super presente, Sim. né? Imagine. E para um adolescente, olha, realmente muito bom, é muito gratificante ver a felicidade de quem recebe o presente. E a gente também fica muito feliz de fazer parte desse momento, né? É maravilhoso. Hoje, para você tirar a CNH, você tem que ter Tem que ter 18 18 anos. Tava Exato. num processo de discussão para modificar para 16. E como é que tá essa? Vocês têm essa É porque muita gente não sabe, tirar a habilitação ele é atrelado à maioridade penal. E a maioridade hoje é 18 anos. É 18 anos. Muita gente estava pensando que iria para 16 porque é a maioridade civil, que é o que acontece muito com a emancipação, Sim. iria para 16. Só que a gente já falou muito sobre a preocupação que é estar no trânsito. Sim. Por isso que a habilitação hoje é atrelada à maioridade penal. Então é 18 anos até que a maioridade penal diminua. Então essa discussão de ir para 16, não, só se a maioridade penal for para 16. Exato. É porque se Tem se cobra um muito projeto, né? nesse aspecto. Tem um projeto tramitando, mas acho que não. É porque eu vejo muita Sempre cobrança bate assim de a sociedade diz o seguinte: para votar eu posso votar com 16, mas para tirar minha habilitação não. É porque são duas tratativas diferentes, né? São duas questões bem distintas. Mas é complicado assim, porque essa responsabilidade que você falou são pessoas que estão no trânsito impactando vidas. São vidas. E isso tem que ser levado em consideração. Sim, Isso tem um totalmente. peso muito grande. Em relação à primeira habilitação, qual é o passo a passo? Parecem perguntas óbvias para quem já sabe ou para quem já faz no dia a dia. Mas tem gente que tem dúvidas realmente. Como é que eu faço? Não, mas é uma pergunta importante. Para onde é que eu vou? Como é que eu vou fazer Eu isso? digo sempre aos meninos, olha, pra gente é tudo muito claro. Agora, pro aluno, pra pessoa que vem fazer, assim, coisa muito difícil. Um cego no tiroteio, alguma coisa assim, parecida, né? Porque realmente não sabe. A questão é o seguinte, a gente já tirou várias, mas ele tá tirando uma Já é automático para vocês. Mas aquele ambiente já, né? Tipo, eu vou chegar lá e vou procurar. E é como eu digo sempre, não existe pergunta boba, existe oportunidade perdida. Isso. Quando eu estou nos meus treinamentos falando, por exemplo, sobre redes sociais, eu digo, olha, pergunta o que você quiser. Não se preocupe com ninguém vai julgar. E por isso que eu faço essa mesma pergunta. Eu tenho certeza que tem gente assistindo agora e não sabe, não tem noção do que fazer. Então, o beabá, a cartilhazinha, o que fazer para tirar a minha CNH, a primeira? O processo de primeira habilitação funciona da seguinte forma. Primeiro passo é ir na autoescola. Fazer o cadastramento, a gente marca um dia para aquele aluno ir no Detran, porque no processo que ele vai no Detran, ele vai tirar a foto da habilitação dele, vai cadastrar digital, e lá, a partir daí, ele começa o processo mesmo de primeira habilitação. Após isso, ele vai precisar realizar os exames de vista e o exame psicológico, são os 2 exames obrigatórios. A gente vai marcar, a gente já falou um pouco sobre exames, Sim. a gente vai marcar o exame de vista e o exame psicológico, finalizou os exames, você está pronto para começar as aulas. Vai fazer as aulas teóricas e aí é onde a gente entra. A aula teórica é o primeiro processo de aula na autoescola. E aí é onde a gente disponibiliza horários de manhã, de tarde, à noite, final de semana. Muitas vezes a gente pergunta, qual horário que você pode? Eu só posso à noite. A gente tem. Não venha com desculpa não. Eu trabalho de manhã e de noite, só tem tarde, tranquilo, a gente tem a tarde também. Em breve, madrugada. Tô brincando. Aí só no madrugada que o Detran não deixa. Porque se deixar, a gente tava lá. E tinha aluno, tenho certeza. Tinha aluno. Então a gente disponibiliza basicamente todos os horários. Sim. O aluno vai escolher, vai realizar esse procedimento de aula teórica. Hoje em dia demora em torno de 3 semanas, você termina o curso, no máximo. Então você termina o curso, faz a prova no Detran, a gente comentou também que daqui a alguns meses provavelmente já deve estar na autoescola. Faz a prova e aí começa as aulas práticas. As aulas práticas de moto e de carro. Tem um mínimo, né, de horas, aulas Exato. práticas, mas você também pode... Eu não sinto segurança, então eu quero ter mais. Hoje o mínimo obrigatório são 20 horas de moto, Certo. 20 horas de carro, cada hora aula 50 minutos, certo? Então vão ser 20 horas aulas mínimas que também podem ser adquiridas, mas caso necessário. Normalmente você não sabe de nada, olha, eu não sei, nunca peguei no carro. As 20 aulas continuam sendo, às vezes, na maioria das vezes, suficiente. A gente falou sobre a senhora que ela nunca tinha pegado no carro, foi habilitada,
Foi as 20 aulas que ela fez. Ela fez as 20 aulas, aprendeu tanto estacionar, tanto fazer garagem, tanto andar na rua, viajar. As 20 aulas ela faz o processo. Aí eu não sei de nada, nunca andei de moto, nunca andei de carro. É para isso que a gente tá lá. Então ele vai passar pelo procedimento das aulas práticas, tanto de moto, tanto de carro. Finalizando as aulas práticas, faz as balizas de moto, de carro. Finalizou o processo. Parece mais fácil falando, né? E vai um pouco também de uma dica que a gente dá, até de forma como você se apresenta ao aluno. Se você chegou hoje na autoescola da gente, tá ali esperando ser atendido, você vai ver nas paredes da autoescola tem esse mesmo processo que eu acabei de falar. Então, quando você está lá, você está vendo passo a passo. É até uma forma como você se apresenta para o seu cliente, né? De entender o processo, o serviço. Sim. E durante todos esses passos aí, a autoescola está lá dando suporte, né? Sim. Nós estamos lá do tempo Era todo. isso que eu ia dizer. Todos esses passos a gente pega na mão mesmo. E todos esses passos a gente está acompanhando, a gente está entrando em contato, a gente está ali no WhatsApp, e aí como é que tá? Alguma dúvida, sabe? É o que eu te disse, o que eu estou sempre enfatizando. A gente está do lado, dúvidas, direcionamento, achou alguma, não gostou da metodologia, a gente está ali. Interessante que muitos alunos viram amigos, né? Sim. Tem histórias de alunos. Sim. As turmas, né? A gente As faz turmas. final de turma. Sim, bem fazemos lembrado. uma confraternização e tem uns grupos da turma de WhatsApp que ficam depois, né? É interessante. Eles torcem um pelo outro quando passa e tal. Cria um vínculo. O encerramento de turma é uma delícia. Ó, engraçado que já maravilhoso. teve de tudo, assim, tipo, até relacionamento, né? Já rolou O cara já o saiu cupido lá. já rolou o cupido, já saiu o namorado, inclusive. Quero reembolso, que eu saí de lá sem ninguém. Inclusive, já saiu pessoas que tiraram habilitação lá comigo, na época que eu estava lá no atendimento, que eles se conheceram na autoescola, num curso teórico, e eles se casaram. Olha, É legal. Interessante, essas histórias que se entrelaçam. E a história de renovação, como é que funciona? Renovação, e você falou, por exemplo, também dos casos de reciclagem. Reciclagem e atualização. Não deixa de ser, e atualização. Tudo isso torna-se uma renovação. Acaba se tornando. Renovação, muita gente pergunta, eu vou ter que fazer baliza de novo? Não. A renovação não é renovação de baliza, é renovação de exames. Sim. Então o que é que você vai precisar fazer? Uma renovação simples. Vai tirar a foto da sua habilitação nova e vai fazer exame de vista. Acabou-se. Essa é a renovação. O que é uma atualização? Por algum motivo passou os 5 anos e ela venceu esses 5 anos. Então você vai fazer um curso teórico. Sim. Após fazer exame de vista, e aí você vai pegar sua habilitação renovada. E a reciclagem, mesma coisa, vai tirar a foto da habilitação nova, fazer os exames e fazer um curso. Eu tô até olhando aqui na minha, ó. 20/10/2025. Deixa eu ver quanto foi que tiraram. Cadê? Tem a emissão, né? Tem. Do lado do vencimento. Primeira habilitação. 90 11 de novembro de 2010. 13 anos. 13 anos. 3 anos. Aí pronto, qual a diferença de um processo de reciclagem e atualização hoje? Certo. Vamos dizer que você está em casa, levou algumas multas e não sabe o que fazer. Vai na autoescola, feito justo mesmo, a gente vai pegar na mão, vai dizer o que é para fazer. Então você vai fazer um procedimento de renovação de exames, um curso, e a diferença do curso de reciclagem para atualização é que você vai precisar fazer uma prova no Detran. Você levou multa, uma multa suficiente para sua carteira ter sido parada. Então você vai fazer um curso teórico, vai fazer uma prova e também está com a habilitação na mão logo. Sobre essa história de pergunta que é boba, mas que não é. Aí eu vou só trazendo as dores dos possíveis futuros condutores. A primeira habilitação, ela tem que especificamente ser categoria B ou tipo eu posso tirar minha primeira habilitação já dirigindo Dirigindo um ônibus. um ônibus? Não, Eu faço essa pergunta porque parece Sim, boba, sim, mas não. é uma dúvida Hoje, constante. para você tirar a primeira habilitação, você só tem 2 opções, na verdade 3, né? Certo. Só moto, Certo. só carro ou carro e Deus. moto. É isso. A partir do momento que você tem a habilitação de carro por pelo menos 1 ano, ou Que é seja, o que é tempo o da tal tempo da provisória. provisória, aí você pode começar o processo de classificação de categoria. 1 ano para C, 2 anos para D. Não tem essa divisão. Exato. E 1 ano de D para E. Esse é o procedimento que é realizado. Então você não pode sair dirigindo um ônibus. Então vamos desenhar aqui a situação. Calma. Vou lá, tiro o carro e moto. Ok. Isso. Passo um ano com a minha provisória, aí vou pegar a definitiva. Nesse Isso. momento eu já posso acrescentar uma Você categoria. já pode ir para a categoria C. Aí eu tenho que passar mais um ano com essa categoria C Isso. para Aí- fazer o processo para a categoria D. Exato. Aí eu passo mais 2 anos
Mais um ano. Mais um B, ano. E pode ir para a categoria E. 3 anos, 4 anos, a pessoa tá Exato. dirigindo até avião. É bem por aí, né? É bem por aí. Muito bem. Quais são as metas da Nossa Senhora aí para esse segundo semestre? A gente já está em junho, né? Acabou aqui o primeiro, já estamos no segundo semestre. E quais são as metas? As metas são muitas. São muitas, né? Mas assim, nós estamos com um projeto de ter o nosso centro de treinamento, né? O centro de treinamento de moto e depois o nosso centro de treinamento de carro. Fizemos também agora uma aquisição de veículos novos. Sim. Né? Frota é frota. Já estamos renovando a frota. nossa frota. Vamos também fazer uma mudança ali, né? Uma reforma ali no layout da A autoescola. estrutura na... Me veio agora o seguinte, chega algum aluno e diz assim, eu quero aprender, tem algum carro Automático? automático? Sim, é outro. Interessante. Eu tenho um preconceito de que quem sabe dirigir carro manual... Acaba só sabe se for sem ser automático. Eu já tive situações que eu tinha que, tipo, eu era o motorista da vez, a galera tava toda bicada, e eu tive que levar uma nave lá da Xuxa, eu digo, não sei pra onde vai isso. Eu fiquei com essa, jura tu, porque o carro era, né, tudo... É muito mais fácil, mas... Mas aí eu dirigi, realmente, uma experiência maravilhosa. Né? Mas tem essa Mas questão. você vai pro seu carro automático daqui a pouco, né? Se Deus quiser. Aí. Eu recebo. E aí tem essa história também da prova acontecer. Isso me interessou bastante, me causou um impacto muito bacana. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo. Porque você já vem da aula, você já vem da parte teórica, ali naquele ambiente onde você já está familiarizado com o instrutor, com a Bem mais equipe da autoescola, e aí eu vou fazer a prova ali naquele ambiente. Tem projeção? E será que isso acontece ainda esse ano? A previsão é que esse ano a gente já esteja começando já esse processo das provas teóricas na autoescola. A gente não vai dar data ainda, Certo. porque a gente quer até anunciar quando já estiver mais próximo. Feito eu disse, a gente gosta de estudar, entender toda a inovação que chega na autoescola. Então a gente está estudando, analisando. Assim que a gente vê que é o momento ideal, a gente vai estar começando esse processo. Feito você disse, as maiores reclamações que os alunos têm quando vão fazer uma prova teórica é o ambiente, é ficar pressionado pelo ambiente. E aí esse vai ser um fator externo que a gente vai conseguir tirar para o aluno ir melhorar no seu resultado. Eu acho que vai servir até para destravar mesmo. Tem gente que quer fazer, mas essa história de ir até o Detran já causa uma pressão. Então, isso vai servir para destravar muita gente. Embora que o nosso número de aprovação no teórico é excelente. Muito bom. O nosso mesmo nessa Mesmo tendo essa história de ir até lá. Sabe? É excelente. Olha, numa turma de 30, 35, eu acho que 80% passa, se não for mais. Falando de porcentagem, no ano anterior, a gente fez o relatório, chegou a quase 99% de aprovação o curso teórico. Perfeito. É muito bom o nosso curso teórico, muito bom. Os profissionais são excelentes. Você falou de 20 quantas mil? Vocês tinham essa ideia? Eu acho que era... Eu tinha esse número muito fiel, assim... Eu acho que há uns 5 anos atrás que era 21 mil. Se atualizar então, eu agora... acho que é uns 25 mil pessoas. Mais ou menos. Exatamente. Mais Há ou 5 menos. anos atrás o levantamento foi de quase 21 mil. É como se nós pegássemos um quarto de Santa Cruz toda habilitada pela Nossa Senhora. É interessante, né? Que você... Às vezes eu cheguei para falar na faculdade, a gente foi convidado lá para falar e falar sobre o empreendedorismo, né? Sim. E falei sobre a Autoescola Nossa Senhora das Graças. Tinha 25 pessoas na sala. 10 pessoas foram habilitadas Lá. na autoescola. É uma história. É uma história, né? É uma Vê, história. que, como você começou, né? Você começou a falar, ela é uma história que tá dentro da história de Santa Cruz. Não tem como Não desatualizar. tem como, não é uma empresa que ela chegou agora e tem um pouco, e assim, tem uma relevância. Sim. Até porque quando você prepara o cidadão para, como o Israel falou, para ele estar inserido no trânsito, né? É de uma importância É uma carga de responsabilidade muito grande. Muito E grande. quando a gente fala de tempo, a gente fala 20 anos, a gente não tem a dimensão, né? Eu gosto de sempre falar. Eu tenho 21, aí é mais ou menos. Aí, tu quase que tu tem quase minha idade. Não, Isso aqui são luzes. Daqui um dia, quando eu chegar aqui, eu tô vendo um bebê sentado aqui. E é o que eu digo. Ele Por vai dizendo exemplo, na idade dele todo podcast. a gente tá falando às vezes com um aluno lá e ele fala, faz 20, eu digo mais de 22 anos. Eu digo, entenda, a autoescola é um ano mais velho que eu.
Eu tô aqui conversando com você. Quando eu nasci a autoescola, eu já tava habilitando o povo por aí. Já estava trabalhando, já estava no batente. Legal, né? Nós conversamos aqui com Juscleide e com Israel. Doeu. Tá vendo? Maravilhoso. Já quer participar de outro? Nem tanto, calma. Sério, no final você vai querer participar de outro. Mas foi muito bom. Mas agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui. É mais uma aula nesse nosso projeto de trazer o empreendedorismo e suas particularidades para contribuir para os nossos seguidores, para quem consome esse conteúdo. Então aqui nós tivemos outros insights. Só o insight de humanização do atendimento através do digital já valeu o episódio, mas tivemos muito mais do que isso. Mas eu quero agradecer a você, Israel, em nome de todos que fazem o podcast, desejar sucesso aí para a autoescola e para você também. Muito obrigado. Foi uma experiência incrível. Sei que vai acrescentar bastante. Coisa boa. Jussi, vou chamar de Jussi. Fica à Obrigado. vontade. mesmo. É Jussi. É justo mesmo, né, Alan? Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada a também, tá aqui você. Sempre que precisar, estou aqui. E vamos ver a questão que ficaram me devendo. Disseram que teve romance lá e eu não arrumei ninguém. Na minha época. Já quero alguém, vamos arrumar. Alan, até semana que vem. Até semana que vem, amigo. Foi muito bom hoje estar falando sobre a Autoescola Nossa Senhora das Graças. Faz parte da minha história, faz parte da minha vida aqui em Santa Cruz, né? E aí você vê que a gente tá alinhado, a gente não combinou nada. E aí foi que fluiu de repente e de fato como é. Sabe? entrosamento. Quando a cultura tá dentro, não tem como ser de outra forma, né? Verdade. Eu fico muito feliz em ver Juscleide falar sobre isso, aqui sobre a autoescola. Ela tem experiência já em autoescola, não na Nossa Senhora das Graças, está há 3 meses, mas já tem uma bagagem de outra, que era do grupo também, né? Deixar de ser. E Israel, que também vem desenvolvendo esse trabalho já há algum tempo, mas com pouca idade, mas com uma maturidade. Ele entrou lá com 15, foi? Eu tô achando que ele entrou engateando lá. Eu fiz umas contas aqui erradas, Peraí, menor aprendiz, jovem aprendiz. E foi quase isso. No momento que eu tava entrando no mercado de trabalho, a Lange já disse, vem embora. Ai, coisa boa. E assim, é um retrato dos meus colegas de trabalho da Autoescola Nossa Senhora das Graças, que são esses aqui. Eles estão representados. Eu queria deixar aqui uma gratidão por todos eles, né, por toda essa história, todo esse trabalho que eles vêm desenvolvendo por todos esses anos. Toda essa dedicação. Né, toda essa dedicação e fazendo também deles, que ela virou uma família. Eu tenho um funcionário lá com 16 anos de casa. Né? Então, é uma história de vida. O Lucas mesmo acho que já vai se aposentar lá, porque já faz um tempinho já que está comigo, Márcio, Lucas e todos os instrutores que tem lá. E dizer assim que eu ia também agradecer a todos os alunos que passaram por lá, porque é uma história de vida de muita gente, né, que vem, que teve a oportunidade de tirar a habilitação, sim, que hoje teve emprego, né? Sim, Israel sim, trouxe alguns exemplos aqui, que teve sua liberdade, pessoas que, enfim, tem muitas histórias. Obrigado você teve a ideia, inclusive, né, de estar esse momento aqui, e eu queria agradecer também a você, e assim, e foi muito legal isso aqui, ver a gente, como eu disse, a gente não combinou nada, e ver eles falarem isso, em alguns momentos eu me emocionei aqui. Então, obrigado, amigo, e próxima semana vamos estar juntos novamente, trazendo mais papo de empreendedor, e trazendo também muita informação sobre empreender. Muito bem, uma história escrita a muitas mãos que eu orgulho muito em fazer parte. Semana que vem nós vamos ter, essa semana nós já tivemos o episódio desta quinta, ontem não estava muito legal, mas estou me recuperando, e semana que vem nós vamos ter quarta e quinta. Ele está ganhando muito dinheiro agora, aí ele está só trabalhando só um dia na semana. Na próxima semana, e se tu souber na novidade, depois eu conto. Quarta-feira vai estar comigo doutora Ana e doutor Márcio, responsáveis pelo meu sorriso, também empreendedores, já com outra pegada, empreendedores que empreendem na área da saúde e que vêm de outra cidade. Então, assim, cada episódio é uma aula sobre empreendedorismo. Então, eles vão estar conosco também. E logo, logo a gente divulga quem vai estar aqui na quinta comigo e com o Alan. Que Deus abençoe que nesses próximos dias nós trabalhemos apenas bons sentimentos e boas vibrações em nossos corações. E lembre, se você não conseguir se amar, como é que você vai conseguir amar outra pessoa? Tchau. Encerramos por aqui o melhor do dia. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.